Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe. Estrutel, estrutura metálica. Kardec pergunta aos espíritos superiores: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, respondem os espíritos. Só a Deus assiste a esse direito. O suicídio voluntário importa como se fosse uma transgressão da lei divina. O suicídio, suas consequências, prevenção e a valorização da existência é o programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A calma, a resignação e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E no programa de hoje a gente vai entender um pouco da visão espírita sobre esse assunto e o trabalho de resgate aos suicidas que a equipe do médico e médium Dr. Sérgio Tizen realiza há anos. Seja sempre muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Olá, Priscila. Olá, amigos. Que coisa boa podermos nos encontrar neste setembro e, uma vez abraçados, podermos trabalhar um pouco essa questão, que é uma das mais delicadas que nós temos na humanidade atualmente. Muito obrigado pela oportunidade e que possamos, então, considerar aspectos que possam ser úteis para todas as pessoas que vão gradativamente se interessando pelo tema. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos hoje e sempre, e como sempre é uma honra tê-lo aqui no Esferas da Vida, e eu apresento o Dr. Sérgio Tizen para vocês, que é médico clínico geral, cardiologista, foi professor de medicina de inúmeras faculdades do Rio de Janeiro, também trabalhou coordenando cursos de extensão universitária por décadas em diversas áreas como emergência, terapia intensiva, também é bacharel em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, expositor espírita nacional e internacional, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, esteve aí em mais de 35, 40 países divulgando o espiritismo. O seu pai, Francisco Tizen, foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, de 1975 a 1990. E Dr. Sérgio foi membro também efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Coisa boa o nosso programa de hoje, a gente fica muito feliz. E a gente sabe, Dr. Sérgio, que o senhor tem um trabalho há anos, né? Trabalha com o resgate dos espíritos. Por meio da reunião mediúnica, o senhor tem uma equipe de médiuns, o senhor também é médium, e a gente gostaria de entender este universo. Como que é, já que estamos, e vamos falar aqui, né? Estamos no mês de setembro, setembro é amarelo, a gente cuida da questão do suicídio, a gente se conscientiza a população, né? Conscientiza a população e todos nós. Então, como que é esse trabalho de resgate que o senhor realiza há tantos anos com os espíritos que, infelizmente, né, desistem da existência? Muito bem, amigos, muito bem, Priscila. Vejam só, por causa de meus pais espíritas, antes de constituírem família, eu fui conhecendo o espiritismo desde muito cedo, os postulados espíritas, tudo era assunto, vamos dizer, do dia a dia, como que imortalidade da alma, mundo espiritual, mediunidade, influência dos desencarnados, do psiquismo humano, dos encarnados,
E toda esse conjunto de aspectos tão relevantes para que cada filho de Deus na Terra conheça e, uma vez conhecendo, possa fazer melhor a sua parte, buscando o próprio progresso e contribuindo, claro, para o progresso alheio. Então, a área da mediunidade foi uma área que eu naturalmente fui como que me interessando, né? Muito antes até de começar o curso de graduação em medicina. Depois acabei concluindo residência, mestrado e sempre frequentando as instituições espíritas onde eu residia na época, na cidade do Rio de Janeiro. E me familiarizando, estudando, lembrando com Kardec que a ciência espírita é a ciência da mediunidade. E eu sempre fui tendo uma naturalidade no sentido de estar convivendo com os espíritos através de médiuns os mais diferentes e, ao longo já de muitas décadas, médiuns de diversos países e cidades do mundo, sempre com um objetivo básico de estar lidando com os desencarnados, relacionados diretamente ou não aos pacientes com problemas clínicos e transtornos mentais sérios que foram como que nos buscando para terem uma ajuda numa espécie de uma medicina da alma, de uma medicina espiritualizada, de uma medicina, eu diria melhor, espírita. E eu lembro que essa medicina, ela tem dois grandes alicerces. Um deles é a ideia da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, para que de cada paciente nós pudéssemos entrar no contexto espiritual dele como ser humano, mas, sobretudo, na sua condição espiritual, sobretudo em vidas anteriores, porque doença ou transtorno, tudo que é sofrimento humano, individual, coletivo, tudo é, vamos dizer, efeito. Nenhuma doença é, vamos dizer, algo que surge do nada. Se eu tenho uma neoplasia, um câncer, uma criança com autismo, se eu tenho uma pessoa com depressão e ideação suicida, tudo tem uma origem. Só que a medicina convencional, ela não enxerga o mundo espiritual, ela não enxerga além do corpo físico. E todos os exames complementares, por exemplo, de imagem, ressonância, tomografia, ultrassom, tudo isso só mostra a matéria do corpo físico e não mostra nada da vida do além-túmulo. E nós estamos nos enfronhando nisso há muito tempo. Então, às vezes eu brinco que existe um livro que eu ganhei de presente em Genebra, uma vez que estive lá, e ao terminar um seminário sobre medicina e espiritualidade, a pessoa veio, uma pessoa suíça, gostou muito do que foi apresentado e me entregou um livro, que é um livro que se chama 30 anos entre os mortos. E é um psiquiatra que voltava para casa, convivia com a esposa era médium. Ele contava dos doentes e acabou que eles dois juntos, e apenas os dois, acabaram formando uma belíssima equipe de trabalho na área mediúnica para ajudar nos aspectos espirituais dos doentes. E é aí que eu brinco um pouquinho, dizendo que se eu for escrever um livro, eu vou escrever, 45 anos entre os mortos. Então, aprendendo sempre, não é? A reunião mediúnica é bem desenvolvida, com médiuns, com uma capacidade de trabalho, uma equipe espiritual extraordinária, como aquelas que sempre acompanharam os esforços desta equipe para desenvolverem o bem para os pacientes. Na verdade, os resultados podem ser extraordinários. Então, é uma familiaridade já de muitos anos, aprendendo, estudando, confabulando, enfim. Então, essa questão do suicídio, ela começou como um elemento de trabalho
já também há muitos anos. De tal maneira que, depois que você estuda os livros espíritas, sobretudo, que tratam dessa questão, você vai aprender essa realidade. É uma realidade desse mundo que, na verdade, é um grande hospital de almas. Na verdade, é também um educandário, como nos disse Emmanuel no livro Roteiro, mas é uma escola muito básica, muito primária, porque há um sofrimento extraordinário no mundo, no dia a dia, que, aliás, vem se agravando ano a ano, como todos acompanham naturalmente. Então, o que acontece? Nós fomos recebendo solicitações através do Messenger, através do WhatsApp, de pessoas que foram conhecendo o nosso trabalho na área mediúnica, de resgate dos suicidas também. Não é a nossa atividade primeira, mas é uma atividade complementar e eu considero da maior relevância, porque é um trabalho de busca pelos suicidas. Suicidas do Brasil, que desencarnaram aqui mesmo, escolhendo modos diferentes de porem termo à própria vida. E como eu viajei bastante, fui levando as sementinhas espíritas do conhecimento a tantos grupos no movimento espírita do exterior também, sabendo desse trabalho. Isso também está algo divulgado através de lives na internet. Os pedidos chegam todos os dias, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu lembro quanto a que mundo é este, é a ideia de que o suicídio é um dos mais sérios problemas espirituais da humanidade. E tudo tem muito a ver com a ignorância, o desconhecimento das leis divinas. A respeito, por exemplo, de quem somos, de onde viemos, qual é o sentido da vida, o que nós estamos aqui para cumprirmos, qual é a nossa perspectiva para o futuro, baseado em quê? O que são virtudes, o que são vícios morais e como é que nós vamos nos desvencilhando do sofrimento. Então, só para vocês terem uma ideia numérica, hoje é dia 11 de setembro, se não me falha a memória. Do 1º de janeiro até hoje, nós estamos com 747 mil casos de suicídio. Para vocês terem uma ideia, Priscila, antes da pandemia, porque a saúde mental piorou muito na pandemia, muito, por várias razões muito fáceis de identificar. Então, a Organização Mundial da Saúde, 2019, um suicídio a cada 40 segundos. Este ano, pós-pandemia, um suicídio a cada 33 segundos. Isto é uma piora de mais ou menos 20%, 25%. Isso é muito delicado. É uma questão alarmante, né, o que a gente vive hoje. E o conhecimento espírita e o conhecimento da nossa essência, que somos espírito em crescimento, em evolução, em trajetória, em peregrinação, é muito importante para que a gente busque ajuda, para que a gente busque conforto, acolhimento, porque é um problema de saúde pública nacional e internacional e é um caso também espiritual e um caso médico quando a gente começa a ter ideações suicidas. A gente precisa buscar ajuda, então peça ajuda se você estiver passando por alguma questão de ideação. Lembrando aqui para vocês que nós estamos no Instagram, @programa Esferas da Vida, e também no YouTube. Muitas pessoas perguntam aqui no Instagram, como que eu posso ver novamente, ou eu perdi, onde que eu posso ver? Então, estamos lá, está lá no YouTube, YouTube Esferas da Vida, combinado? E a gente chega ao nosso momento Chico Xavier, do nosso querido médium mineiro, é ele, né? E a gente assiste ao grande repórter Saulo Gomes, entrevistando o Chico sobre o suicídio, as consequências do suicídio e a misericórdia divina relacionada a este ato. Entrevista veiculada na extinta TV Tupi.
Momento Chico Xavier. Na sua vida mediúnica, Chico Xavier conheceu amigos suicidas reencarnados? Alguns. Tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados depois do atentado contra eles mesmos traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado, conquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o perpetram, de modo que tenho visto, às vezes, 2 companheiros que suicidaram com bala no ouvido. Eu os vi depois de 10 anos no espaço, eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia. Outro companheiro que suicidou por veneno, ele renasceu, mas uma criança que já trazia o câncer da garganta, tendo se desencarnado pouco tempo depois. Os espíritos amigos me explicaram que muitas vezes o suicida, em se reencarnando, ele como que destrói os tecidos do novo corpo. Então, a desencarnação ou a morte, propriamente considerada, ocorre logo depois do nascimento, ou algum tempo depois, porque então o espírito estará em condições de aprender quanto vale a vida. Ele deseja viver, mas não consegue, conseguindo isso tão somente depois de grande esforço. Aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento da matéria, nós perguntamos: os espíritos acham que o sofrimento dos suicidas decorre de um castigo de Deus? Não decorre de castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, na justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica, outros amigos espirituais lecionam sobre o assunto, explicando que quando nós atentamos contra o nosso corpo na Terra, nós ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual. Nós infligimos a nós mesmos essas punições, porque se nós malbaratamos o crânio com um tiro, nós estamos destruindo determinados recursos do nosso cérebro espiritual. Se nos envenenamos, nós perturbamos determinados centros de nossa alma. Se nos projetamos de grande altura, nós estamos também perturbando os ligamentos, as estruturas, as conexões de nosso corpo espiritual. Permanecemos no além com os resultados do suicídio e depois reencarnamos na Terra, trazendo as consequências em nosso próprio corpo. Também temos a querida médium Isabel Salomão de Campos nos explicando sobre a visão espírita do suicídio. Confira. Prezados telespectadores, todos os desencarnes, segundo as leis de Deus, têm a proteção no mundo espiritual. Toda criatura que desencarna, respeitando a vida, respeitando os seus últimos momentos no corpo físico, recebe do mundo espiritual a assistência, o amparo. Os trabalhadores de Deus, de Jesus, estão sempre presentes
para receberem o espírito desencarnante. Só que o desencarne pelo suicídio já não acontece assim. O suicida abandona o corpo físico agredindo as leis de Deus, mata o seu corpo físico, essa peça e essa máquina tão abençoada por Deus, que a espiritualidade nos concede para que nós, espírito, possamos viver na Terra, vivenciando o bem, dando a mensagem do mundo espiritual para o crescimento do homem na Terra. Nós não temos direito de agredir a nossa vida. Nós não temos nenhuma informação do mundo espiritual que um suicida tenha sido bem recebido no mundo dos espíritos. Porque o espírito que chega lá pelo suicídio, ele chega fora da hora. Então ele não é recepcionado pelos mentores. Ele fica abandonado. O problema que levou ao suicídio continua acontecendo no mundo espiritual. As dores físicas, morais, todo o abandono, todas as decepções que o levaram a agredir até a morte o seu corpo físico, continua acontecendo no mundo espiritual. A criatura vai continuar sofrendo as mesmas dores, os mesmos sentimentos de culpa, quando é o caso. O mesmo abandono que ele sentiu na Terra, ele vai sentir no mundo espiritual, até que complete o tempo que ele deveria viver na Terra. Razão porque as leis de Deus são claras, nos ensinam a respeitar a vida, a amar a vida, a sermos humildes e enfrentarmos e vencermos os problemas da Terra, porque Deus estará conosco, nos socorrendo nos momentos difíceis. Tenha paciência, portanto. Nos momentos difíceis, ore, espere. O problema vai passar. Tudo passa e as bênçãos de Deus continuam acontecendo para os seus filhos leais. Que assim seja. Estamos muito felizes em compartilhar esse momento tão especial com nossos clientes e amigos. A nossa nova série não é somente um espaço ampliado, é o nosso compromisso contínuo de um atendimento excepcional e concretizar os sonhos de todos aqueles que confiaram em nossos trabalhos. Venha conhecer nossa nova sede. Aguardamos a sua visita. Porta Joia Lingerie. Hoje é dia de fazer aquela comprinha. Adivinha onde eu estou? Aqui na Porta Joia Lingerie. E olhem só quem vai me atender. É uma honra ser atendida pela Cidinha aqui no Porta Joia, que eu amo, Cidinha. Obrigada, querida. Realmente você é sempre presente conosco. E a honra é minha, na verdade, atender a Priscila, que tem um bom gosto fenomenal. Ela está sempre posta, sempre preparada. Eu adoro. Sou super sua fã. Viu? Assisto os programas. Então hoje eu vou mostrar para a Priscila a nossa coleção verão, gente. Verão, porque o inverno não vai chegar. Não acredito mais nele. Então, como a gente está sempre antenado nas melhores, em tudo que vem pela estação, as melhores qualidades, os melhores modelos, a gente está sempre buscando. Trouxemos agora a coleção da Daniela Tombini, da Fruit de la Passion, da Reco, uma infinidade delas, na verdade. Nós trabalhamos com algodão 100%, você sabe, né? E depois, seda pura, liganete, o modal, que é aquela viscolaicra deliciosa para o nosso clima. É um tecido que abraça o seu corpo. Enfim, o que você procura de lingerie, você encontra na Porta Joia. Quem sabe aparece, não é, Pri? Isso mesmo. Hoje foi a minha vez e daqui a pouquinho pode ser a sua. Vem pra cá, pra Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Iniciamos este segundo bloco com uma frase da Federação Espírita Brasileira, que é simples e essencial. Você continuará a viver depois da morte. O suicídio é ilusão. Procure ajuda, peça ajuda. Hoje a gente entrevista o médico e médium Dr. Sérgio Tizen. Ele vem ao programa falar do seu trabalho que há anos ajuda a resgatar espíritos que por meio do suicídio acabaram
desistindo aí da vida. Mas antes de voltarmos ao entrevistado, temos o nosso querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre colaboração. Vejam aí que a menininha está ali regando suas plantas junto à natureza e aos animais também, né? E vem essa linda mensagem: a realidade que te cerca precisa da tua colaboração. Sua casa precisa de você, seus amigos, seu trabalho, o mundo precisa de você. Colabore com a vida, colabore com o seu melhor. E a gente volta sempre aqui, né? Tem que falar, @desenho que fala, todas essas mensagens motivacionais, espíritas, espiritualistas e de grande inspiração evangélica, a gente encontra lá no @desenho que fala no Instagram. Todos os dias você pode começar o dia se elevando, né, espiritualmente. E a gente volta com o nosso entrevistado, o Dr. Sérgio Tizen, médico e médium, e fala hoje sobre o seu trabalho de resgate aos espíritos que se suicidaram. Dr. Sérgio, a gente comentou aqui rapidamente nos bastidores que eu acredito que a maior importância do programa de hoje é esse acolhimento do trabalho que o senhor faz. Porque eu acredito que muitas pessoas que perdem seus parentes, seus familiares por meio do suicídio, nunca mais, não é que nunca mais viverão a mesma vida, mas terão aquela tranquilidade, aquela serenidade. Elas precisam saber, será que ele foi resgatado? Será que ele está bem? Onde será que ele está? Porque existe esse mito de que quem se suicidou vai para o inferno. Claro que o Espiritismo, né, explica, esclarece que o espírito nessa condição entra no mundo espiritual de maneira desequilibrada, mas a providência divina também trabalha com muito acolhimento, certo, Dr. Sérgio? Sim, Priscila e amigos, são dois grandes aspectos quando nós estudamos como espíritas a questão do suicídio. É importante sabermos que mundo é esse e as nossas imperfeições que nos caracterizam há muito tempo na Terra. E um dos dramas mais importantes que o mundo experimenta progressivamente, numericamente, cada vez maior é o suicídio. Então nós temos duas questões básicas. Uma é a prevenção. É trabalharmos no sentido do esclarecimento, no sentido de levarmos as melhores informações que tenham uma possibilidade de ajudar a redução do número de casos que hoje em dia é tão expressiva, né, causando um impacto tão grande em inúmeras famílias a cada ano, né, que nós vivemos neste mundo. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, a questão da prevenção, do acolhimento, a questão da escuta, a questão de estarmos atentos a qualquer pessoa que possa dar algum indício ao nosso lado de que possa estar sofrendo tanto e com dificuldades de administrar o seu sofrimento, para que nós abracemos, acolhamos, ajudemos. Então, isso é um trabalho, vamos dizer assim, de um beija-flor e busca um pouquinho de água, umas gotinhas, para levar a um campo onde o fogo está causando tanto sofrimento naquela situação. Né? Mas não é porque somos pequenos, somos poucos. Os espíritas no mundo somos um percentual mínimo diante da imensidão do problema de saúde pública mundial na área da psiquiatria, né, que é o suicídio. Hoje em dia, vocês talvez já tenham ouvido falar, a ideia do suicidologia. É uma área da medicina, da psiquiatria, suicidologia, estudo e desenvolvimento de ações que possam diminuir um pouco o impacto desse drama de tantas pessoas. E eu tenho falado um pouco sobre isso, eu coloco suicidologia espírita, porque é um complemento maravilhoso que o espiritismo nos dá. Então, esse trabalho de resgate, ele começa pela leitura há muitos anos
do livro Memórias de um Suicida, através da Dona Ivone do Amaral Pereira. O autor é Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, que uma vez, muito idoso, se tornou cego dos 2 olhos, não conseguiu administrar aquele sofrimento, faz uma depressão acentuada e acaba pondo fim àquela encarnação. E ele desce para uma região do mundo espiritual e, usando toda uma outra vivência e informações, seria como que uma certa região de umbral inferior, mas talvez para a maioria uma região de trevas. Então, quem leu a obra vai se lembrar de Dr. Bezerra, vai se lembrar de Maria de Nazaré, vai se recordar dos seus lanceiros e das suas servas, trabalhando o tempo todo, ajudando os que perderam a encarnação, e por isto, fora o sofrimento que eles já possuíam antes de pôr em termo a vida, eles estarem durante anos e anos, décadas e décadas, sofrendo no mundo espiritual. Então, como eu sempre tive uma facilidade muito grande para encontrar médiuns muito preparados, o trabalho mediúnico sempre foi uma questão muito clara, muito nítida no meu dia a dia. E aí, numa altura, nós começamos a trabalhar pelo resgate, tanto individualmente, como em campanhas, como nós podemos falar mais adiante, a respeito, assim, olha, todos que conheçam casos familiares, de colegas de trabalho, amigos, conhecidos, vizinhos, todos que tenham nomes, alguma informação clara de pessoas que tenham partido desse modo, que me escrevam para o Facebook, para grupos de WhatsApp. A primeira vez que eu providenciei desse modo, tipo uma campanha Dona Ivone Bezerra de Menezes, foram 454 pessoas. E como eu viajei muito, eram casos que vieram de vários países do mundo. E em 2 reuniões mediúnicas, sábados pela manhã, reuniões muito proveitosas, todos foram resgatados, aliviados, tratados das consequências perispiríticas. Como que é esse resgate, doutor Sérgio? Desculpe interrompê-lo, mas eu tenho certeza que a nossa audiência queria saber. Como que é esse resgate? Vocês abrem a reunião mediúnica, entram em contato com a espiritualidade superior, conversam com os espíritos amigos, né, que trabalham junto com vocês do lado de lá, e aí eles buscam esses 400 nomes, eles se conectam a esses espíritos, e que resgate é esse? Olha, muito bem, Priscila, repare, existem casos que nos pedem, e pelo drama, pelo sofrimento pré-suicídio, nós cuidamos individualmente, bastando para nós nome completo. Quando há o endereço, quando há o paradeiro, quando estava a pessoa encarnada, facilita. Mas o mais importante é que cada pessoa tem uma frequência vibratória em hertz. Os mais amadurecidos, frequências maiores, medianas, e aqueles com maiores dificuldades. Assim como você usa um dispositivo para abrir a porta do automóvel apertando um botãozinho. Só a porta do teu automóvel abre, porque isto em física, em hertz, é frequência eletromagnética específica. Então, quando nós temos dados da pessoa, não é difícil nós encontrarmos. Por quê? Porque a equipe que trabalha conosco conhece isso tudo. Os encarnados trabalhadores comuns, médiuns preparados, eles conhecem essa questão. Então, é como se nós rastreássemos, buscássemos aquela pessoa pela sua condição espiritual, pela sua identificação. E é instantâneo. Não demora segundos. E daqui a pouco a pessoa está, sem que eu não a conhecesse antes, daqui a pouco ela já está na vizinhança do médium, e daqui a pouco na psicofonia nós estamos interagindo. Às vezes em condições
razoáveis, mas na imensa maioria das vezes, em condições emocionais, espirituais gravíssimas, um sofrimento atroz, até porque esses espíritos que morreram desse modo, eles nunca estão no alto, ou nunca estão, vamos dizer assim, na mesma condição da equipe. Eles estão sempre embaixo, como está no livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho. Leiam a obra, é a obra espírita mais importante sobre essa temática. De tal maneira que nós temos vivência, familiaridade, naturalidade de nossos trabalhadores desdobrados, médiuns competentes, estarem descendo ao encontro da sintonia para que eles sejam trazidos, se manifestem na reunião, recebam o acolhimento fraterno, melhorem as suas condições de perispírito e dali eles vão sendo, uma vez resgatados, levados para postos de auxílio e para hospitais que nos dão cobertura. E ali eles vão ficar sob a supervisão de espíritos muito preparados. De tal maneira que essa é uma maneira. A outra eu diria, sem entrar muito em detalhes, pode ficar para uma outra oportunidade. Se eu recebo 400 nomes, como há mais ou menos 5, 6 anos atrás, quando fizemos essa estratégia de amor por muitos, nós criamos e nós utilizamos a geometria, utilizamos o cálculo, utilizamos o magnetismo de Mesmer, o magnetismo mesmeriano, o fluido de cura, a luz espiritual, e nós envolvemos regiões da Terra. É curioso isso, mas é real. E aí o que acontece? Nós fazemos uma figura geométrica inclusiva que abrace essa região onde a maioria acabou chegando após o suicídio. E como eles mantêm um sofrimento imenso, nós vamos lá e preenchemos de um amor extraordinário, que é da união dos desencarnados superiores e dos encarnados que estão na equipe. E aí o resultado, as médiuns de evidência acompanham. É uma ressurreição. As pessoas acordam, se levantam, as pessoas começam a sorrir, porque elas recebem como que um fluido maravilhoso. E esse fluido, ele reanima os desencarnados, ele pacifica, ele traz a serenidade, eles percebem que estão sendo mais amados do que nunca e que há toda uma coorte de espíritos que estão com eles na vizinhança, concorrendo para uma verdadeira libertação em relação ao sofrimento, que pode ter durado anos, décadas ou séculos. Então, existem técnicas para isto, que foram sendo desenvolvidas sob a inspiração de uma espiritualidade muito linda e preparada nos moldes desses espíritos que eu acabei de citar. Tudo muito simples. Dr. Sérgio Tizen aqui no Esferas da Vida para vocês. E a gente finaliza este bloco com o quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E a conversa de hoje é com o próprio, que é sobre o impacto que a espiritualidade pode ter sobre o comportamento suicida. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste mês de setembro, a meta é a prevenção de suicídio. Para tanto, é fundamental que se conheça bem os fatores de risco e os fatores protetores em relação ao suicídio. Assim, o que as melhores pesquisas atuais nos dizem sobre o impacto que a espiritualidade pode ter sobre o comportamento suicida. O professor Angus Deaton, Nobel em Economia, tem chamado a atenção para o impressionante aumento do que ele chama de mortes por desespero, que são aquelas relacionadas ao suicídio, overdose de álcool e outras drogas e lesões hepáticas decorrentes do álcool.
Essas mortes, que estão relacionadas à desesperança, à indiferença em relação à vida, têm gerado pela primeira vez em 100 anos uma queda na expectativa geral de vida ao nascer nos Estados Unidos. As causas mais profundas estariam na perda de sentido existencial, desestruturação familiar durante a infância e adolescência e diminuição dos vínculos familiares, sociais e duradouros. Nesse sentido, o professor titular da Universidade de Harvard, Tyler Vanderwill, publicou recentemente, em uma revista da Associação Médica Americana, um estudo que seguiu mais de 100 mil profissionais de saúde por mais de 15 anos. A frequência semanal a um grupo religioso se associou com a redução de 68% das mortes por desespero em mulheres e 33% de redução entre homens, mesmo após controlar para nível socioeconômico, estilos de vida, depressão e integração social. Entre os mecanismos que ele propõe para explicar esses achados está de que a participação religiosa pode promover um sentido positivo para a vida e para as dificuldades, promover esperança, valorização e proteção do corpo, que pode ser entendido como um templo divino, mensagens explícitas de desaprovação do suicídio e do uso de drogas, bem como a promoção da conexão social. Ainda em relação à religiosidade e suicídio, o maior e melhor estudo já publicado no mundo sobre o tema é do mesmo grupo de pesquisa e seguiu quase 90 mil enfermeiras dos Estados Unidos por 14 anos. Mesmo controlando para vários fatores sociodemográficos e clínicos, as enfermeiras que no início do estudo frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, morreram 6 vezes menos de suicídio ao longo dos 14 anos, em comparação com aquelas que não frequentavam. É muito difícil encontrar um fator de risco ou fator protetor que impacte 6 vezes as taxas de suicídio. Um desafio é identificar por qual mecanismo essa frequência a serviços religiosos impactou de modo tão marcante as taxas de suicídio. Análises posteriores identificaram que as pessoas que frequentavam tinham menores taxas de depressão, menos uso de álcool e maior integração social, todos conhecidos fatores protetores de suicídio. No entanto, não foi por esses meios que a frequência protegeu o suicídio desta amostra. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre o trabalho de resgate aos suicidas que o médico e médium Dr. Sérgio Tizem realiza há anos. Setembro é amarelo. Se você precisar, peça sim, sempre ajuda. E a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, Dr. Sérgio. E temos aqui como nós, encarnados, podemos colaborar com a recuperação de um espírito suicida após os primeiros dias do seu desencarne? Olha, essa é uma questão muito útil, porque todos podem ajudar, não é? Porque nem todos têm equipes mediúnicas capazes de buscá-los no mundo espiritual
para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Então, eu creio que o elemento mais extraordinário neste sentido é, uma vez nós conhecendo a pessoa, tendo algumas noções, que nós busquemos um lugar silencioso, sereno, coloquemos uma música de fundo também muito suave e busquemos a oração. A oração é algo extraordinário, mesmo uma oração feita por uma única pessoa. A benefício daquele que partiu, com certeza vivendo uma situação de um sofrimento muito grande. Do contrário, não teria optado pelo suicídio. Então, a prece, com todo o devotamento, com toda a força do sentimento de caridade, de humildade, buscando pedir a Deus e aos espíritos superiores que o acolham e possam buscá-lo, que possam abençoá-lo onde quer que a pessoa esteja, homem ou mulher, jovem ou até criança, como acontece em alguns casos hoje em dia no mundo. Então, a oração, Mesmer fala disto na Revista Espírita, é algo de um magnetismo que pode ser aquele que exatamente, bem aplicado, vai fazer toda a diferença por aquele a quem nós direcionamos a nossa prece. A outra questão é levar ao centro espírita o nome, colocar na caixinha, como se diz, dos desencarnados, solicitando de novo, e a espiritualidade da instituição faça algo que seja proveitoso para o alívio do sofrimento da pessoa. Então, existem mecanismos muito úteis e universais, porque todos podem realizar estas coisas, não é verdade? Então, seria mais ou menos por aí. De outra forma, também, quem desejar pode nos enviar o nome da pessoa que cada um gostaria que pudesse ser acolhido, e nós vamos continuar trabalhando e, vezes, com uma boa frequência, dado o número de casos que acontecem de certos períodos em períodos, para que incluamos qualquer um, buscando, porque pode ser um a mais para uma equipe, mas para ele próprio ou ela, para o seu familiar, para os seus amigos e colegas, é alguém muito importante. Que nós não sejamos indiferentes, que nós vençamos essa ideia, mais um que se vai. Não é assim. Cada um é super importante e poderia ser alguma pessoa muito próxima a nós. Então, esse é um aspecto para nós pensarmos. Doutor, em diversas mensagens da codificação espírita, os espíritos já nos alertavam que em um momento de transição seria comum, né, o suicídio, inclusive de crianças. E a gente sabe que as crianças são espíritos milenares, obviamente, mas como que a gente pode compreender o suicídio de uma criança, a volta dessa criança para o mundo espiritual? E em contrapartida tem também os idosos, né? Os idosos também muitas vezes desistem da vida neste momento, na velhice. Como que o senhor analisa esses dois aspectos, esses dois polos? Olha, recebi e soube de muitas pessoas, vamos dizer, da terceira idade, e sem nenhum aviso prévio aparente, que alguém pudesse perceber, interromperam a sua jornada com uma idade avançada, vamos dizer. A outra ideia lamentável é das crianças, porque as crianças hoje têm acesso, por causa de telefones celulares, de tablets, de computadores, algo que, aliás, gera uma preocupação imensa por causa da dependência psíquica às telas. Os conteúdos nas telas muitas vezes não são acompanhados pelos pais. E aí a criança, o jovem, vai entrando em aspectos que são altamente prejudiciais ao desenvolvimento
da mente infantil, o desenvolvimento cerebral. Então, isso tudo vai gerando obsessões. Ninguém que comete suicídio o faz sozinho. Suicídio também é, e muito, efeito de causas invisíveis. De tal maneira que quando nós entramos, às vezes, é bom mencionarmos isso, Priscila, com uma grande frequência. Quando nós ajudamos um grupo ou buscamos uma entidade que desencarnou por suicídio, os amigos espirituais nos alertam: olhem para baixo. E aí nós vemos uma condição terrível de espíritos em bases abissais. E quando eles dizem isto, não é apenas para nós tomarmos conhecimento, é porque é uma equipe que trabalha na área mediúnica há muitas décadas e eles sabem que nós podemos entrar naquilo lá e retirarmos esses espíritos, eu vou ser muito franco, retirarmos do planeta Terra. Porque, como você pode ver exatamente no capítulo 18 de A Gênese, os tempos são chegados, a geração nova, os que estão indo embora, quem são e por quê, e ao mesmo tempo a geração nova que vai chegando. Então, onde você encontrou essa referência de que transição planetária nós saberíamos quando ela teria chegado? Exatamente pelo número muito elevado de suicídios, inclusive de crianças. Os seres que fomentam isto, eles são o tronco de uma árvore maléfica. Cada caso é uma folhinha dessa árvore. Só que não basta acolhê-los. Isso é bom? É necessário. Mas nós cada vez mais estamos lidando com galhos maiores, mais grossos, e até com o tronco desta árvore que fomenta a destruição, o prejuízo e o mal para a humanidade. E o suicídio é um dos aspectos. E a gente chega na nossa dica, né? A dica do livro da editora Clarim, que hoje é Wallace Leal, Uma Brisa Perene. É de Orson Peter Carrara. Wallace certamente marcou as nossas mentes, os nossos corações durante os seus trabalhos lá na Revista Internacional de Espiritismo da Casa Editora Clarim. Ele entregou prefácios de beleza singular que estão neste livro de Orson, que ele faz uma análise muito, muito legal de todos os prefácios aí do Wallace. Então, está imperdível esse livro e vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando continuidade ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa, ou seja um assinante digital. Mande o WhatsApp aí no 16992706575. Dê um print aqui no nosso GC. Entre lá no site www.oclarim.com.br, que tem muitos livros, tem muito conteúdo espírita para vocês. E a gente agradece sempre a ele, Dr. Sérgio Tizen, e gostaria muito, Dr. Sérgio, que o senhor deixasse aqui então seus contatos. Eu vou te buscar lá no Facebook, é só buscar Dr. Sérgio Tizen, é isso? Com T-H-I-S-E-N? Olha, não precisa doutor não, é só o meu nome. Ah, Sérgio Tizen, desculpa. Priscila, só uma observação no finalzinho, se houvesse tempo eu até faria a leitura. É uma mensagem de Dona Ivone, que no setembro de 2021, portanto há 3 anos, por causa do Setembro Amarelo daquele ano, e porque ela tem tudo a ver com esse trabalho, eu solicitei a uma médica muito preparada que pudesse haver uma mensagem psicografada. E eu tenho a mensagem aqui do lado. Se você quiser, eu a leio agora, no finalzinho. Ela é muito longa porque a gente não tem espaço, é de 1 hora o programa. É rápido, doutor? Tudo bem. É uma mensagem longa? A mensagem é pequena, mas pode então ficar tá para uma outra oportunidade. Não, então tá bom, vamos tentar. Posso fazer a leitura? Pode. Muito bem, solicitação minha a ela, Dona Ivone.
Estamos vivendo tempos muito difíceis no processo evolutivo da Terra enquanto coletividade. Vivem aqui bilhões de espíritos com grandes imperfeições, impedindo que milhares de boa vontade consigam arrebanhar outros milhões que vivem alheios a qualquer entendimento quanto à responsabilidade individual no processo de crescimento do planeta. São verdadeiros parasitas que passam pela vida sem sequer questionar quem são, o que desejam alcançar ou mesmo o propósito de tudo o que vivem e sentem. Não conseguem superar as dificuldades impostas por si próprios enquanto espíritos eternos e passam a buscar nos familiares próximos, no trabalho ou na sociedade, a razão para a sua desdita e incapacidade de alimentar a sua alma com sentimentos de alegria, resignação, caridade e principalmente humildade. Humildade para reconhecer em si a causa de suas mazelas e encontrar no próximo o apoio necessário para a sua superação. No entanto, boa parte dessas almas esperam que o outro faça o que é de sua responsabilidade e se frustram entendendo que a vida não foi benevolente consigo. Daí surgem grande parte dos transtornos mentais e dos processos obsessivos que levam ao suicídio. Milhares de almas diariamente buscam o término da encarnação como solução para as dores de suas almas e afundam numa escuridão ainda mais sombria do que a que viviam enquanto encarnados. Passam-se anos e muitas vezes décadas para aceitarem que seu sofrimento tem causas internas e que é necessário curar-se através do auto-perdão para então reiniciar o processo evolutivo em busca de dias mais felizes. Por último, e nesse processo de aceitação e perdão, é que equipes de boa vontade trabalham diuturnamente junto aos irmãos em sofrimento, trazendo palavras de ensinamento, estímulo e conforto para que compreendam o amor de Jesus, porque só Ele é capaz de penetrar nas profundezas de cada alma e trazer de volta cada ovelha que se afastou do grande rebanho. Valorizemos cada segundo das nossas vidas. Nossas experiências positivas e negativas são todas ensinamentos que devemos aproveitar como estímulo ao crescimento espiritual. Nos dias mais difíceis, busquemos reforçar a nossa fé e confiança, cientes de que somos muito amados e que jamais estaremos sozinhos se buscarmos a Jesus. Ele aliviará as nossas aflições e será o nosso repouso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ivone do Amaral Pereira, setembro de 2021. Só flores para ela, só flores ao Senhor. A gente fica muito, muito contente, honrado com este programa que é feito sempre com muito carinho para você, telespectador de Esferas da Vida. Valorizemos cada segundo, cada desafio e cada ensinamento da nossa existência. A gente fica por aqui, a gente se encontra toda quinta-feira, às 11 horas da noite, na TV Cultura Paulista, todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural. Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe. Estrutel, estrutura